Aqui nós temos o problema da empresa de aviação que deseja comprar aeronaves ou Embraer, ou Airbus, ou Boeing para sua operação. Então, ele é similar a um que nós já realizamos anteriormente. Na tabela abaixo eu tenho os custos dessa operação, né? Custos e receitas, né? Mais informações adicionais sobre os pilotos, quanto custa cada aeronave de cada um dos tipos. Eu tenho a receita que cada aeronave pode proporcionar e eu tenho também a quantidade de pilotos que eu tenho disponível para operar cada tipo de aeronave, né? Então essas são as informações básicas. Eu tenho aqui no texto também uma informação que a empresa tem 730 milhões para gastar na aquisição das aeronaves, né? E tenho também que um piloto de Boeing ele pode pilotar todos os outros aviões, né? Então o piloto de Boeing pode pilotar um Airbus e um Embraer. Nós temos também que um piloto de Airbus ele pode pilotar o Airbus e o Embraer. Só que o piloto do Embraer ele só pode pilotar um avião do tipo Embraer. Então essas são as restrições básicas. Nós temos também que um Boeing necessita de 3 pilotos para sua operação e o Airbus e o Embraer 2 pilotos cada um. Finalizando, nós temos as informações relacionadas com a oficina, né? Então, a oficina dessa empresa, ela pode atender simultaneamente ao equivalente a 3 Boeings, né? E um Boeing, ele exige um esforço de manutenção equivalente a 3 Embraer e 0,75 Airbus, né? Então, isso nós temos que usar essa informação para calcular quantos aviões a gente efetivamente pode comprar e fazer manutenção, né? E nós temos ainda uma informação aqui que 15% dos aviões vão estar sempre em manutenção preventiva, né? Então isso é importante também para que a compra seja feita de maneira otimizada, né? Não adianta eu comprar uma quantidade de aviões que eu não tenha condições de fazer a manutenção, né? Então é isso que está aqui. Então agora a gente pode mostrar o modelo e fazer as apresentações e discussões em cima dele, né? Então ficou claro ali que o nosso objetivo é maximizar a receita. A receita é obtida a partir dos aviões adquiridos, né? Então as minhas variáveis de decisão são quantos aviões eu vou adquirir de cada tipo, né? Então aqui embaixo a receita ela é calculada de que maneira? Eu vou multiplicar a receita proveniente de uma unidade pela quantidade de unidades. Então com isso eu vou ter a receita decorrente a aquisição de cada tipo, né? E somando todos os tipos eu vou ter a receita total da operação que eu quero maximizar, né? Então, isso vem diretamente das informações. Eu também tenho a questão das restrições, né? Todo o resto, no nosso caso, vão ser restrições, né? A primeira delas é a mais simples, é o investimento, né? Então nós sabemos que nós temos 730 milhões disponíveis e a quantidade que eu vou gastar adquirindo os aviões não pode ser superior àquilo ali, né? Então essa parcela é quanto que eu gastei comprando Embraer, quanto que eu gastei comprando Airbus e quanto que eu comprei gastando Boeings, né? Somando tudo, eu estou limitado em 730, né? Então agora a gente pode, uma vez que nós finalizamos a questão do investimento, eu vou focar nos pilotos, né? Quantos pilotos podem pilotar um Embraer, né? Lembra que um piloto de Boeing pode, um piloto de Airbus pode, e também os pilotos específicos do Embraer, né? Então, por isso que eu tenho aqui 25, que são os pilotos especificamente do Embraer, 10 são aqueles do Airbus que podem pilotar o Embraer, e 9 são os de Boeing que também pode pilotar o Embraer. Então, nesse caso aqui, eu tenho na direita aqui, eu tenho a quantidade de pilotos que eu tenho disponível, né? Aqui, então, eu multiplico por 2, que eu preciso 2 pilotos para operar cada um dos aviões da Embraer.
Essas duas parcelas aqui, elas estão aqui basicamente para eu determinar qual é a quantidade de pilotos que eu tenho dos outros tipos, né, já empenhados na operação de Airbus ou Boeing, né? Então, no caso, se eu tivesse um Airbus e um Boeing, né? Então eu teria 2 mais 3, são 5, e eu subtrairia desse total que eu tenho para todos os tipos aqui do Embraer, né? Então essa equação aqui, né? Ela faz uma restrição com relação aos pilotos que podem, né, pilotar um Embraer. De forma similar, eu tenho os Airbus, né? Quantos podem pilotar o Airbus? Os pilotos Airbus especificamente e aqueles pilotos que eu posso emprestar da operação dos Boeing, né? Então teria 19, né? E de forma similar aqui, ó, se um piloto já está sendo utilizado para pilotar um Boeing, então eu perco 3, né? Então vai para o lado de cá negativo e esse vai ser subtraído da quantidade que eu tenho disponível. O restante, então, vai ficar disponível para pilotar Airbus, né? Um fator de 2, porque eu preciso de 2 pilotos para cada Airbus em operação, né? E o último, né, é mais fácil, né? Então eu tenho cada Boeing, né, ele requer 3 pilotos. Então se eu comprar, por exemplo, 3 Boeings, eu vou ter 9 pilotos em serviço. Isso vai estar ok, né? Que eu tenho 9 que é o meu limite, né? Então, com isso aqui, nós resolvemos os problemas dos pilotos, né? Então, sobrou a questão da oficina, né? Então, a oficina eu coloquei aqui embaixo, mas aí é melhor eu destrinchar esse problema de forma separada, né? Então, vamos lá, né? A oficina tem um espaço equivalente a 3 Boeings, né? Um Boeing exige um esforço de manutenção equivalente a 3 Embraer. Eu vou tentar passar a base para equivalente à manutenção de um avião Embraer, tá? Dessas duas informações, né, nós definimos que o espaço de manutenção é equivalente a 9 Embraer, né? Então, 3 Boeings, cada Boeing equivale a 3 Embraer, então eu posso ter 9 aviões Embraer, porque eu tenho espaço para 3 Boeings, né? Então, com isso, nós mudamos, né? A gente pode agora trabalhar tudo com base em aviões Embraer, né? Então, eu posso ter 9 aviões Embraer ou 3 Boeings em manutenção, né? Sendo que cada Boeing equivale a 3 Embraer, né? Depois a gente vai ver como é que isso aí fica na equação, né? Um Boeing, ele exige um esforço de manutenção equivalente a 0,75 Airbus, né? E o Boeing exige um esforço de manutenção equivalente a 3 Embraer, né? Então, com essas duas informações, né, nós sabemos que o espaço de um Airbus ele é equivalente a 4 Embraer, tá? Então, juntando essas duas informações aqui, eu vou ter que um avião do tipo Airbus, ele é equivalente a 4 Embraer, né? Então, seriam com base nisso, né? Nós conseguimos determinar tudo com base em aviões Embraer, né? Então aqui ficaria a equação básica, né? Então, se fosse somente aviões do tipo Embraer, a gente já viu, isso aqui seria 0, isso aqui seria 0, e eu estaria limitado em 9 aeronaves, né? Em manutenção. Se fosse somente Boeing, eu sei que eu tenho uma relação de 3 para 1, né? Então, isso aqui seria 0, isso aqui seria 0, então eu teria no máximo 3. E se fosse Airbus, isso aqui seria 0, isso aqui seria 0, e como eu tenho aquela relação de 4 Airbus para 1, né? Então ficaria 9, a quantidade de Airbus que eu poderia adquirir seria 9 dividido por 4, né? Então isso aqui, né, seria a restrição básica, tá? Tudo levando utilizando o esforço de manutenção do avião
do tipo Embraer, né? Então, ó, ou 9 Embraer, ou 3 Boeing, ou 9 quartos de avião, se fosse o caso, somente Airbus, né? Mas nós temos uma informação ali também que diz que do total de aviões, Embraer, Boeing e Airbus, eu sempre vou ter 15% em manutenção, tá? Então, se eu comprar 10, por exemplo, né? Ou, vamos lá, se eu comprar 20, né? Eu sempre vou ter 3 deles em manutenção. Então, onde é que fica isso, né? Então a gente tem esse fator de 0,15, né? De 15%, né? Então, eu sempre vou ter 15% dos aviões Embraer, 15% dos Boeing, 15% do Airbus em manutenção, né? Então, com base nisso, eu vou saber qual é o esforço da oficina com base em aviões Embraer, né? Que está limitado em 9, né? Então, essa é a equação que efetivamente ela foi utilizada aqui, né? Com isso, então, nós resolvemos o problema das oficinas, né? E também com isso a gente finaliza o nosso modelo, né? Não esquecer que a gente tem a questão da não negatividade também.